Você já parou para pensar nos tipos de energia que nós temos atualmente? Como nós vimos no vídeo anterior, Dicas para a Economia de Energia Elétrica, a energia tornou-se indispensável no mundo atual. Sem ela, nós não conseguimos nos comunicar, utilizar o WhatsApp. Empresas têm grandes prejuízos, os nossos estudos são prejudicados, sejam ele EAD ou presencial. Alimentos como a carne acaba se estragando, nós temos que beber água quente ou tomar banho gelado. Quem nunca tomou um banho gelado depois de um longo período de queda de energia, né? Eu sou o Mikael e seja muito bem-vindo ao canal Energizando. E atenção para a chamada no final do vídeo, hein? A energia elétrica que nós utilizamos no nosso dia a dia, ela pode ser retirada de diversas fontes de energia, como o sol, os ventos, o gás natural, a energia que está no núcleo do átomo, energia atômica. Mas para isso nós precisamos dos grandes centros de conversão de energia, usinas, parques eólicos, parques fotovoltaicos. E por mais que tenhamos presentes engenheiros, técnicos, pessoas especializadas na área, acidentes acontecem. Desde os mais simples, como um incêndio na subestação central de um parque eólico, onde tem-se apenas o custo de manutenção e o tempo de máquina parada, mas sem feridos, sem prejuízos ambientais, assim como desastres que atingem meios urbanos e ambientais, com mortes e traumas a nível mundial que pode durar anos, como os acidentes que acontecem em usinas nucleares altamente radioativas, com alto nível de perigo à vida humana. Venha para esse mundo do conhecimento e saiba quais são os 3 maiores desastres nucleares da história. Já deixe o seu gostei, compartilhe o vídeo e nos siga nas redes sociais. A energia atômica, também chamada de energia nuclear, é obtida a partir da fissão do núcleo de um átomo de urânio enriquecido, liberando assim uma grande quantidade de energia. Os primeiros resultados da divisão do núcleo de um átomo de um metal pesado, como urânio, plutônio, foi obtida em 1938. A energia gerada por essa fissão nuclear inicialmente foi utilizada para fins militares. Acredito que vocês já devem terem se ligados quando eu disse que ela pode ser chamada de energia atômica e quando eu complementei dizendo que ela já foi utilizada para fins militares. E sim, isso mesmo que você está pensando. A energia nuclear já foi utilizada na Segunda Guerra Mundial pelos Estados Unidos. Em 6 de agosto de 1945, uma bomba de fissão nuclear de urânio, a Little Boy, foi detonada em cima da cidade japonesa de Hiroshima. E 3 anos depois, no dia 9 de agosto, uma bomba de fissão de plutônio foi jogada sobre a cidade de Nagasaki. Se vocês querem saber mais sobre esse assunto, deixe aqui nos comentários. Mas, posteriormente, as pesquisas avançaram e a energia nuclear foi utilizada para gerar energia elétrica sobre os seguintes aspectos positivos: a não contribuição para a geração do efeito estufa, reservas maiores do que a de combustíveis fósseis e uma área reduzida para geração de energia elétrica. Mas todo esse processo para geração de energia elétrica através da energia nuclear tem que ser muito bem controlado, pois um acidente poderia causar danos a nível mundial. Não é como um acidente de um avião que cai e as pessoas que ali estão morrem, mas a radiação proveniente do lixo atômico pode atingir níveis e áreas gigantescas. A mesma se propaga pelo ar e é inodora e incolor, ou seja, não tem cheiro e não tem cor. E as pessoas que são expostas a esses níveis de radiação, elas podem ter câncer, problemas gastrointestinal, assim como as crianças que vêm após a radiação nascerão com aberrações cromossômicas que pode gerar leucemia, deficiências, devido ao alto nível de radiação que os seus pais foram expostos. Venha comigo para conhecer os 3 maiores desastres nucleares que aconteceram na história da humanidade. Em uma usina localizada na Pensilvânia, ocorreu um acidente onde houve a fusão do núcleo do reator, fazendo com que houvesse a liberação de alto índice de radioatividade em todas as regiões vizinhas. A central nuclear das Ilhas das Três Milhas foi cenário de um acidente nuclear que atingiu nível 5 na escala internacional de acidentes nucleares, no dia 28 de março de 1979. Localizada próxima a Harrisburg, capital da Pensilvânia,
a usina nuclear sofreu problemas mecânicos, o que acarretou a um sobreaquecimento do sistema de geração de energia. A temperatura dentro do reator foi tão grande que os materiais do mesmo começou a se fundir. Houve rompimento das varetas com urânio enriquecido, e esse urânio em contato com a água fez com que aumentasse drasticamente a quantidade de vapor radioativo. O acúmulo do vapor radioativo fez com que houvesse uma ameaça muito grande de explosão daquela usina nuclear. Porém, a explosão não ocorreu, pois os técnicos optaram pela liberação do vapor radioativo na atmosfera. Esses gases radioativos começaram a evaporar já bem cedo na manhã do dia 28 de março de 1979. Devido ao perigo iminente de explosão e de contaminação, o governo americano decidiu evacuar mulheres, crianças, num raio de 8 km. 1,5 milhão de litros de águas contaminados foram descartados no rio Susquehanna para acelerar o processo de resfriamento do reator, mas o risco de explosão ainda durou vários dias. A temperatura no núcleo do reator, para vocês terem uma ideia, chegou a 2.000 graus Celsius, faltando apenas 550 graus Celsius para que houvesse a fusão total daquele núcleo. Para conseguir fazer o resfriamento, foi jogado água, na verdade bombeado água, no núcleo daquele reator. Após o contato da água com o núcleo, começou o processo de resfriamento e o reator foi desligado. O núcleo chegou a 1 hora de ter a sua fusão total completa, o que faria com que houvesse transtornos em escala mundial. Um dia após o acidente, ecologistas mediram a radioatividade ao redor da usina nuclear e foi encontrado uma radioatividade 8 vezes superior à radioatividade letal. Uma área com raio de mais de 16 km estava totalmente contaminada. Este foi então o maior acidente da indústria de comercialização de energia nuclear americana. O desastre nuclear de Fukushima foi na verdade uma sequência de eventos como acidentes, falhas de equipamento, fusões nucleares, liberação de materiais radioativos. Tudo isso aconteceu após o tsunami Tohoku no dia 11 de março de 2011. Localizada a 250 km de Tóquio, a usina nuclear de Daiichi em Fukushima teve explosões em 3 dos seus 6 reatores, após um terremoto que atingiu 9 graus na escala Richter. Essas explosões deixaram escapar radioatividade que, segundo as autoridades japonesas, chegaram próximo de preocupante. A usina nuclear começou a liberar uma quantidade significativa de radioatividade no dia 12 de março, fazendo com que esse acidente fosse o segundo maior após Chernobyl. Esse terremoto de grau 9 provocou um imenso maremoto no Japão, com ondas que chegaram a 15 metros de altura, mais que suficiente para vencer as grandes muralhas da usina nuclear. As águas do mar inundaram os porões onde haviam os maquinários, as bombas que eram utilizadas na refrigeração do reator após o desligamento. Os técnicos japoneses optaram por desligar os reatores, porém, como não havia água para fazer o resfriamento, as fusões nucleares continuaram no interior daquela usina nuclear. É claro que foi adotado medidas paliativas para fazer a refrigeração, como por exemplo a utilização da água do mar, mas isso não foi o suficiente para evitar as 3 explosões que houve nos geradores. Os níveis de radiação ao redor da usina atingiu 8 vezes o nível de segurança, fazendo que pessoas no raio de 20 km fossem evacuadas daquele local. A contaminação do solo, da água, do ar fez com que mais de 100 mil pessoas fossem obrigadas a migrar daquela região para outras localidades dentro do Japão. Já o maior acidente nuclear da história da humanidade aconteceu em Chernobyl no dia 26 de abril de 1986. Quando um reator da usina, devido a problemas técnicos, liberou uma grandiosa nuvem com 70 toneladas de urânio e 900 toneladas de grafite. Ela atingiu o nível 7 na escala internacional de acidentes nucleares, ou seja, o maior já alcançado até o momento. Após a explosão nos reatores, milhares de trabalhadores foram encaminhados para ajudar a conter as chamas. Porém, sem os equipamentos adequados, eles morreram em trabalho e foram chamados de liquidadores. A solução encontrada foi construir uma estrutura de concreto, chumbo e aço para cobrir a área onde houve a explosão. O acidente nuclear de Chernobyl é extensivamente considerado o pior acidente nuclear de toda a história da humanidade. E é um de apenas 2 de nível 7
na escala internacional de eventos nucleares. A luta para conter a poluição e mudar de lado uma catástrofe que poderia ser ainda maior contou com mais de 500 mil trabalhadores e um investimento de 18 bilhões de rublos. Segundo o soviético, houve oficialmente a morte de 31. A usina nuclear de Chernobyl começou a ser construída em 1972 e ser comissionada oficialmente a partir de 1977, quando foi instalado seu primeiro reator nuclear. Sendo que no ano seguinte foi instalado o reator 2, em 81 e 83, o 3 e o 4. A construção do reator 5 e 6 era para ter a sua obra iniciada, mas foi suspensa após o acidente de 1986. Segundo a estimativa soviética, a ideia era ter até 12 reatores que seriam construídos até 2010. O desastre iniciou durante um teste no dia 26 de abril de 1986, onde houve um pico repentino e inesperado de energia. Os técnicos e trabalhadores tentaram fazer o desligamento de emergência do reator, o que desencadeou ainda mais a produção de energia elétrica. Esse segundo pico de energia levou à ruptura das paredes daquele reator e a liberação de uma grande quantidade de grafite na atmosfera. O acidente foi tão impactante para a sociedade que foi um dos propulsores ao fim da União Soviética. Houve sérios impactos econômicos para a União Soviética, uma nação que já vinha de uma crise econômica que se arrastava desde 1970, que se agravou ainda mais na década de 80 com a guerra com o Afeganistão e, claro, com o acidente nuclear de Chernobyl. Em questões ambientais, o acidente de Chernobyl foi algo sem precedentes para a humanidade, desde que o homem começou a manipular produtos radioativos. O país da Bielorrússia foi o mais atingido com o acidente. Cerca de 23% do seu território foi contaminado. Com isso, o país perdeu cerca de 264 mil hectares de terras cultiváveis por causa da contaminação proveniente da radiação. A cidade de Pripyat, onde estavam as instalações de Chernobyl, ela teve que ser evacuada e abandonada, e hoje tornou-se uma cidade fantasma. Estimativas feitas por cientistas diz que a região afetada por Chernobyl deve continuar inabitada por cerca de 20 mil anos, até que se torne segura para a habitação humana. Apesar disso, existe evidência de pessoas que, aparentemente, voltaram a morar no que é chamado de zona de exclusão. Estudos desenvolvidos por cientistas apontam que até 2005 mais de 6 mil crianças desenvolveram câncer de tireoide, além de um aumento significativo das doenças relacionadas à leucemia. Estudos até o momento apontam que a incidência de câncer em crianças aumentaram em 40 vezes, já em adultos houve um aumento de até 7 vezes a incidência dessa doença. Como dissemos no início, a energia nuclear, apesar de seu grande benefício de ter uma grande densidade de potência e produzir energia elétrica em uma larga escala, ela pode ser muito prejudicial à saúde humana, principalmente na ocorrência de acidentes, como esses que acabamos de mencionar. Por isso, os técnicos e engenheiros, pessoas que trabalham com a energia nuclear, devem estar 100% do tempo ligados. Assim como nós também, que trabalhamos com a eletricidade de forma geral. Não podemos nos descuidar, porque qualquer situação inadequada, qualquer procedimento feito de maneira errada, pode ser extremamente prejudicial à vida e à saúde de vocês. Vocês sabiam que nós já tivemos aqui no Brasil um caso de contaminação nuclear? Esta recebeu o nome de Césio 137 e aconteceu em Goiânia no ano de 1987. Logo mais traremos um vídeo para vocês falando um pouquinho mais a respeito dessa contaminação, que foi classificada como nível 7. Um forte abraço e até mais!